Santíssimo Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque tivemos esta oportunidade. Ainda estamos tendo, ó Deus, esta oportunidade de te adorar, Pai, porque o Senhor é merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Estamos aqui, Pai eterno, na qualidade de teus filhos para te adorar, adorá-lo na beleza da tua santidade. Ó Senhor, o Senhor sabe das nossas angústias, o que temos passado nos últimos dias, Senhor. O Senhor é conhecedor, o Senhor percebe cada situação, o Senhor nos conhece. Pai eterno, que o Senhor Deus continue conduzindo todas as coisas, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai eterno, neste momento, queremos suplicar, Senhor Deus, o teu perdão, a tua bênção e a tua misericórdia nas nossas vidas. Queremos, ó Deus, ter a clareza mental para discernir minuciosamente o que devemos fazer, qual o propósito das nossas vidas, qual a direção devemos tomar as ações, porque assim como a tua serva no passado, Pai, em momentos de crise como esta, o Senhor a direcionou e ela pôde aproveitar cada ferramenta para fazer o melhor, que nós também, nesse tempo, possamos fazer também o nosso melhor. Seja com os nossos queridos, ó Deus, que infelizmente não estão aqui por motivos justos, por motivos que cada um conhece. Que cada membro, cada filho teu, nesta hora, nesse momento da história, possa olhar para dentro de si e entender o que o Senhor quer de cada um verdadeiramente. Pai eterno, obrigada por esses momentos. Nós queremos agradecer, porque o teu servo diz que em tudo devemos ser gratos. E o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Nos ajude a nos preparar para o que vem à frente. Não conhecemos, mas o Senhor é conhecedor. Nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos firmes. E assim como o apóstolo Paulo, o irmão White e tantos outros deram orientações aos mais frágeis, nos ajuda também a cumprir este papel, de ajudar os mais frágeis, de ajudar aqueles a conhecer a tua palavra através das ferramentas que temos hoje. Nos ajuda, Pai. Nos ajude a amar esta mensagem mais do que nunca. Nos ajuda a perceber a urgência de disseminar essa mensagem mais do que nunca. Esse é o tempo, Pai. Essas ferramentas que temos, elas devem ser usadas para a honra e glória do teu nome. E obrigada porque estamos com o teu templo aberto, te adorando, Pai, na tua casa de oração. Muito obrigada por esses momentos. Continue falando conosco, Pai, através da tua palavra. Fale os nossos corações, acalenta os nossos corações, Pai, mas nos faça entendedores do tempo que vivemos, e que possamos continuar esperançosos, porque o Senhor está prestes a voltar. Obrigada por tudo. Abençoe cada família aqui representada. Abençoe o mensageiro desta noite. O Senhor já o abençoou com a mensagem. Continue usando. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. A amada igreja também que está em casa, eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor. Hoje eu vim aqui de uma forma muito especial. Eu estava falando com os irmãos quando eu cheguei. Desde que isso tudo aconteceu, eu não fui mais à igreja, né? Nós não pudemos, alguns lá no meu bairro, nós não pudemos mais ir à igreja. E quanta falta isso nos faz. E nós não valorizávamos aquilo que Deus nos deu, né? E hoje nós sentimos falta de estarmos com os irmãos, nós sentimos falta de estarmos no templo, apesar que a igreja somos nós sabemos disso, mas nós sentimos falta de estarmos em união, congregando com os irmãos. E muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. E hoje eu quero falar de dois personagens da Bíblia que eu muito me identifiquei nessa crise, nessa pandemia, nesse desespero
que o mundo está vivendo. Não é só o Brasil, não é só a Itália, não é só outros países, mas mundialmente falando, as pessoas estão paralisadas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão aflitas, angustiadas, depressivas, desesperadas. Mas estes dois personagens que eu vou falar hoje para vocês, eles nos dão uma lição de como fazer em meio ao desespero: louvar, orar, ter fé. É o que nós precisamos nos dias atuais que nós estamos vivendo hoje. Abra suas Bíblias aí em Atos capítulo 16, deixa aberto aí no capítulo 16. Atos capítulo 16, nós vamos estar considerando os versos 16 em diante. Quando você abrir, nós vamos fazer uma oração neste momento, pedir que o Espírito Santo nos ajude, você aí na sua casa também. Abra sua Bíblia, vamos orar ao Senhor para que Ele nos ilumine, que possamos ouvir a voz dEle, não a voz da irmã Kelly, mas ouvir profundamente a voz do Espírito Santo nesta noite. Oremos então. Soberano Deus e eterno Pai, o Senhor encontra agora os teus filhos com a tua palavra aberta. Não eu, meu Senhor, não nós que estamos aqui, não nós que estamos nas nossas casas, mas que o teu Santo Espírito venha falar profundamente aos nossos corações, pedindo assim também perdão pelos nossos pecados. É o que nós te rogamos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Outro dia eu vi na internet alguma coisa assim: qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? A maioria das pessoas responderam assim: meu maior medo é morrer. Meu maior medo é voar. Meu maior medo é pular de, acho que é bungee jump que eles falam, né? Algum medo você tem. Mas o meu maior medo, e eu acredito que da maioria dos cristãos, é perder a salvação. Porque nós podemos perder a nossa salvação por coisas muito pequenas. Nós não valorizamos aquilo que Deus tem dado em nossas mãos. A pregação do Evangelho, o poder de Jesus sobre nós, de levar esse Evangelho adiante. Não que Deus precise de nós, mas nós somos instrumentos da sua paz. É assim que a palavra diz. E nós precisamos ter a certeza disso. E agora, muitos de nós que estamos em casa, nós podemos usar uma ferramenta que, embora muitos usam para fazer o contrário, é a ferramenta da internet para pregar o Evangelho. Manda uma mensagem para alguém, manda uma música para alguém, manda um sermão para alguém, manda um louvor para alguém e, principalmente, cante. Cantar é tão bom. Não tem um ditado popular que fala assim: quem canta os males espantam? Pois é, e os nossos personagens de hoje vão falar justamente isso. Vamos lá? Atos capítulo 16, vamos lá, está considerando o verso 16. A cura de uma jovem adivinhadora. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos caiu e nos foi ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, ela clamava assim, ela falava com grande voz: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Como pode uma jovem possessa ir atrás de Paulo, de Silas, daqueles que estavam ali, e ela começava a gritar, e ela gritava, e ela falava assim: ó, estes homens, eles são filhos do Deus Altíssimo. Eles estão anunciando a salvação. Os próprios demônios reconheciam isso. Os próprios demônios reconheciam o poder de Deus na vida de Paulo e Silas e aqueles que lá estavam com eles. E continuando aqui no verso 18, diz assim, ó: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, imagine, ela estava atrás dele, andava atrás dele, e atrás da multidão que estava anunciando o Evangelho, e a menina gritando, e a menina falando, e Paulo, já indignado com aquilo, ele voltou-se para ela e falou assim: Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, o Espírito saiu. Não fez parte da menina. E aí no verso 18, no verso 19, vem nos explicando que os senhores daquela moça que ganhava muito dinheiro com ela, agarrou Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram:
estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. E aqui no decorrer da história, vem falando que eles são lançados à prisão. E aqui é o que eu digo para vocês nessa noite. Nós estamos anunciando o Evangelho, nós estamos talvez em um número pequeno, nós estamos com as nossas portas fechadas, mas nós não devemos parar de falar. Porque Paulo e Silas, eles cantavam, eles pregavam, eles levavam o Evangelho. E as pessoas que ali estavam ouvindo, e aquela mulher possessa de um espírito imundo, ela atormentava. E mesmo ela gritando, ela estava atrapalhando. Até que Paulo, indignado, usou o poder de Deus e o espírito imundo saiu. A história da prisão de Paulo e Silas é uma das mais conhecidas do Novo Testamento. Então vamos lá para o verso 35. O verso 35 nos diz assim: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Essa foi a questão de Paulo. Eles estavam lá, expulsaram um espírito, um espírito maligno na menina. A menina foi livre. Ela deu um prejuízo enorme quando Paulo expulsou aquele espírito imundo da menina, porque eles ganhavam, os senhores que ali estavam ganhavam dinheiro com ela. E o que aconteceu? Eles ficaram revoltados com Paulo e Silas. Então, Paulo e Silas, eles estavam em direção ao lugar de oração. Eles estavam indo aonde? Saiu uma jovem, ela estava possuída de um demônio. Ela era escravizada há muitos anos com aquele demônio. Aqueles senhores usavam ela para fazer adivinhações futuras. Eles ganhavam dinheiro em cima daquela menina. E olha que interessante, abrindo um parêntese aqui. Para os gregos, uma pessoa que tinha capacidade de adivinhar o futuro era alguém que era possuída pelo deus Piton. E esse deus, que era o deus Piton, o deus da adivinhação, estava ali sobre aquela menina. Então, estudiosos afirmam que uma das características dessas pessoas era falar sem mover os lábios. Aquela menina, quando estava possessa, ela falava não como nós falamos. Nós falamos e movemos os nossos lábios. Ela não. Ela falava com a boca cerrada e a voz, eles contam, os estudiosos, que a voz saía do estômago dela. E as pessoas se maravilhavam com aquilo. Quem não conhecia a verdade, quem não conhecia o Evangelho, se maravilhava. E quanto mais aquela menina falava, mais lucro ela dava para os seus senhores. E quando Paulo, cheio do poder do Espírito Santo, expulsa aquele demônio, causa um grande prejuízo para aqueles que estavam usando aquela pobre menina endemoniada, possessa. Mas mesmo assim, Paulo, pelo poder de Deus, não temeu. Mesmo assim, Paulo, pelo poder de Deus, continuou a obra da pregação do Evangelho. E o serviço também dessa moça possuída por esse espírito maligno era capaz de arrecadar muito dinheiro para os seus senhores. Mas era muito dinheiro que aquela menina ganhava. Só que aquela jovem foi liberta. Essa moça, seguindo Paulo e Silas, ela dava vários gritos, ela gritava e ela ia atrás. E insistia em declarar para que todos que estavam ali, que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Quero abrir um parênteses aqui para nós, para vocês que estão em casa. Aquela menina, possessa daquele espírito imundo, ela anunciava o poder da salvação. Ela anunciava até que foi expulso. E sabia que aqueles homens eram servos de Deus. Eu pergunto para você, seus vizinhos, seus parentes, os da sua casa, eles sabem que você está anunciando o Evangelho de Deus? Eles sabem que vocês são obras de Deus, testemunhas vivas de Deus? Aqueles que estão à sua volta, assim como essa menina estava gritando, as pessoas falam que você está anunciando a obra de Deus? Isso é um ponto para nós refletirmos agora. Estamos nós fazendo a obra de Deus? Então vejam só, naquele exato momento, a acusação e a condenação de Paulo e Silas chegou para eles. Eles deram prejuízo, e o que era um bom negócio para aqueles senhores, daquela jovem,
porque dava muito dinheiro, e estava arruinado. Eles estavam tomados de muita ira. Pegaram Paulo, Silas, o arrastaram para a praça principal da cidade, e a Bíblia nos fala que eles apanharam muito, e muito. Vamos lá? Verso 19. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, eles agarraram Paulo, Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando a nossa cidade. Olha a responsabilidade. Levaram Paulo, Silas para a praça e bateram neles. Bateram. E depois de serem espancados com toda a violência, até os seus espancadores cansarem, Paulo e Silas foram jogados na prisão. E ali presos, perante o carcereiro de plantão, o carcereiro recebeu a seguinte ordem: olha, vocês vão, tome conta desses dois, não deixe que nada aconteça, porque eles não podem ser soltos, eles não podem fugir, não deixe que nada aconteça. E o interessante, que no decorrer da nossa história aqui, vamos lá no verso 29. Só um pouquinho aqui, desculpa, 27. Eu vou continuar aqui. Só perdi um pouquinho aqui. 24, irmãos, desculpa, vamos lá. Este recebendo tal ordem, recebeu a ordem de vigiá-los o tempo todo, a noite toda, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés num tronco. Eles não estavam soltos. Além de estarem no cárcere, os pés estavam onde? Troncos, estavam presos. No verso 25, por volta da meia-noite, que horas, irmãos? Meia-noite. Eles estavam cansados, eles estavam doídos, moídos, eles acabaram com eles, bateram neles. Já imaginou? Eles não foram prontinhos assim, só pegaram e lançaram eles num cárcere, não. A Bíblia fala que eles foram para a praça e bateram muito nos dois, muito. E o mais interessante é que aqui, por volta da meia-noite, no verso 25, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eles não estavam lá jogados de qualquer jeito. Eles estavam com seus pés presos aonde? No tronco. E mesmo assim, num cárcere, com os pés num tronco, à meia-noite, eles cantavam e oravam. E aí eu pergunto para vocês, é uma pergunta para mim, é uma pergunta para nós. Nós estamos no nosso cárcere, a nossa casa nos prende, nós estamos presos. O que nós estamos fazendo dentro das nossas casas? À meia-noite, aqueles homens que foram açoitados, que apanharam, bateram, à meia-noite eles oravam e cantavam. Acredito eu, a Bíblia não relata isso, mas acredito eu que cheio de sangue, ensanguentados, cansados, aflitos, talvez desesperados, mas com uma confiança no Deus eterno. E à meia-noite, o verso 25 fala que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Já parou para pensar? O que você está fazendo da sua casa? Que música você tem colocado na sua casa? O que você tem feito no seu dia a dia? O que os vizinhos têm ouvido de você falando dentro de casa? Meus irmãos que estão em casa, o que vocês têm feito neste momento? Tem colocado a palavra de Deus para que as pessoas ouçam? Tem colocado o louvor para que as pessoas vejam que você realmente é como Paulo e Silas? Homens de fé, homens de oração, homens que cantaram em meio à turbulência, em meio ao desespero. Verso 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto, olha que maravilha, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Foi só de Paulo e Silas que estavam cantando? Foi só de Paulo e Silas que estavam orando? Todos. O poder de Deus é tão tremendo, que quanto mais aqueles homens cantavam, os homens cantavam, oravam, e a Bíblia fala que veio um terremoto, os alicerces das cadeias, vamos colocar as celas, se romperam, e todos que estavam ali foram libertos. E o mais interessante disso tudo, depois de serem espancados com toda a violência,
até os seus espancadores cansarem. Vocês já pararam para pensar? Você já viu alguém apanhando tanto que a pessoa que está batendo cansa e ela desiste de bater? Você pode pegar algumas pessoas que vê reportagem, às vezes essas pessoas que estão lá na vida errada e começa a bater e cansa e fala assim, não tem mais jeito. Uns até matam, mas aqui pela misericórdia de Deus eles não mataram, porque ainda não era o momento de acabar. Não era o momento de acabar com a vida de Paulo e Silas, não era, porque eles estavam pregando o evangelho. E Paulo e Silas apanharam, e apanharam muito, e não foi pouco não. E aqui ainda fala assim, quando os senhores falaram assim para o carcereiro, você vai vigiar ele a noite inteira, não deixa que ele fuja. Esses homens cantaram, esses homens buscaram. E aí eu pergunto para vocês assim, jogados na prisão, não seriam então questionados onde está Deus neste momento? Você tem questionado onde está Deus neste momento de pandemia? Você tem questionado a Deus falando assim, Senhor, tanta gente morrendo em todos os países? E aí eu falo outra coisa para vocês. Onde está escrito na Bíblia que nós seríamos livrados de tudo isso? Sendo que nós estamos vivendo nos tempos do fim? Nós estamos vivendo em momentos de perseguição, onde muitos cristãos em muitos países já foram mortos, onde muitas coisas ruins estão acontecendo, e depois do pecado, infelizmente, algumas coisas acontecem com alguns cristãos, né? Jesus disse na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Como estão os nossos ânimos? Como estão os nossos irmãos em casa? Como estão o nosso dia a dia? Como está a nossa vida com Deus? E aí vem a pergunta mais cruciante. Enquanto nós estamos sofrendo, enquanto este mundo estiver no pecado, nós vamos sofrer a consequência dele? Você acha? Sim. A Bíblia nos diz isso. Vamos sofrer. A diferença é que assim como Paulo e Silas, à meia-noite, cantaram, louvaram, essa deve ser a nossa diferença também. No mundo nós vamos ter aflições, mas eu preciso ter bom ânimo, porque Jesus venceu e Ele me dá o poder para vencer também. Mas quando eu estou agarrado a Cristo, do contrário, eu não vou vencer, não vou vencer. Enquanto estivermos neste mundo, nós vamos sofrer as consequências do pecado. A diferença é como eu vou aprender a lidar com isso. Estamos aprisionados dentro dos nossos próprios lares. Às vezes sem poder sair, alguns em desesperados, apavorados. E aí eu quero convidar você, nesta noite, para ter uma noite de fé. Para ter uma noite como Paulo e Silas. Enquanto a angústia vem, enquanto o desespero vem, enquanto você pensa no coronavírus, eu não estou dizendo aqui que não é para pensar, devemos nos precaver sim, devemos ter o nosso momento de limpeza sim, tudo que tem que fazer nós temos que fazer, porque é um vírus, nós temos que cuidar da saúde, mas não esqueça que acima de um vírus invisível, tem um Deus que é acima de todo nome, um Deus que é acima de todo o universo, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que sabe de todas as coisas, e um Deus que sempre vai nos dar poder para vencer. E nos dando esse poder para vencer, nós temos que ter a confiança de Paulo e Silas. Temos que cantar, temos que orar. Eles buscaram e nós não estamos buscando. Não estamos fazendo da nossa casa uma igreja. Nós não estamos fazendo da nossa casa um lugar de oração. E nós precisamos ser como esses homens. Então vejam só. Estamos em meio a uma pandemia cruel. Mas não podemos nos esquecer que maior que qualquer vírus que nos assole e que assole a nossa nação, a nossa vida, é o nosso Deus tremendo e poderoso. Nós não estamos colocando Deus à prova, não, jamais. Mas nós estamos aqui louvando e engrandecendo, assim como Paulo e Silas fizeram. Você na sua casa também pode fazer isso, louvar o nome do seu Senhor na sua casa, fazendo da sua casa igreja. Buscando a Deus em todos os momentos da sua vida. Nós precisamos fazer isso. Estamos no tempo do fim, gente. As profecias se cumprindo. Queridos irmãos, nós não podemos mais continuar dormindo. Nós não podemos mais ficar sem ler a Bíblia.
sem ler o espírito de profecia, sem buscar a Deus, sem cantar, sem orar, não podemos. Estamos vivendo literalmente no tempo do fim. Claro que tendo e mantendo todos os cuidados devidos que nós podemos. Estarmos em isolamento social, precisamos, alguns precisam disso, é preciso, mas nós não devemos nos esquecer que o nosso Deus é maravilhoso e poderoso. Algumas coisas nos acontecem e a gente não entende o porquê. Em dezembro, meu menino mais velho, meu filho mais velho, ele ficou internado 7 dias no hospital. Não acharam nada. Eu acredito que foi um pouco emocional por algumas coisas que ele estava passando, nada. Febre. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E eu lembro que eu comecei a chorar. E eu chorava com Deus, eu falava assim, meu Deus, mas não é possível. O que está acontecendo, Senhor? Me tira desse cativeiro. Às vezes a gente não consegue entender. Lá no hospital eu encontrei uma moça com uma menininha. Eu acho que a filhinha dela tinha uns 2 anos e meio. E eu me recordo que ela falou assim, eu não tenho uma roupa para poder colocar. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, nossa, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Não falei nada com ela. Rapidamente peguei o celular, entrei em contato lá com as irmãs da igreja e falei assim, gente, eu preciso, por favor, me arrumem roupas. Aí dei as características dela, ela é bem magrinha, ela é baixinha, dei as características dela. Não falei nada com ela, porque não pode prometer, né? Às vezes você promete, você tem que cumprir. E aí no outro dia, eu fui para casa descansar, no outro dia uma irmã me liga cedinho e falou assim, Kelly, eu tenho umas roupas aqui para ela. Mas gente, como Deus é perfeito. Quando eu fui na casa dessa irmã, peguei a roupa, corri para o hospital, que eu cheguei no hospital, a roupa caiu perfeitamente na menina. E não foi só 1, 2 peças não, foi uma sacola de roupa. E ela começou a chorar e falou bem assim, Kelly, eu falei, não fui eu, foi as irmãs da minha igreja. Não me agradeça, eu só fui um porta-voz. Agradeça a Deus. E até hoje nós temos contato. Até hoje. E eu falei com ela, deixa isso tudo passar. Ela congrega numa outra igreja, de uma outra denominação. Eu falei, deixa isso tudo passar, que eu vou trazer você na minha igreja para conhecer as nossas irmãs. Sabe, queridos, nós precisamos disso. E nesse mesmo instante que aconteceu isso com o meu filho, eu me recordo que nós tivemos alta, ele teve alta, voltei para casa. Depois de 1 dia e meio eu voltei para o hospital. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais tanta prova. E às vezes a gente fala assim com Deus, né? Não aguento mais tanta prova. Quem somos nós para falar assim com Deus? Olha o que Paulo e Silas sofreram. Nós não sofremos a terça parte do que os apóstolos sofreram, do que o próprio Jesus sofreu. E nós questionamos com Deus e falamos assim, Deus, eu não aguento mais essa prova. E aí caí em si, falei, meu Deus, me perdoa. Volto eu para o hospital. Ele teve alta num sábado, dia 14 de dezembro, que foi o dia do meu aniversário. E eu me recordo que eu recebi uma mensagem que muito me entristeceu. Uma pessoa falou assim para mim, me desejou feliz aniversário e disse assim para mim, procura o que está errado na sua vida, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida, para que Deus derrame as bênçãos sobre você. Meu Deus! Gente, por Deus, aquilo acabou comigo, acabou com o meu dia. E eu comecei a orar, eu chorei com Deus, eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Sabe? As pessoas olham para as outras e acham que se você está numa cama, no leito de hospital, você está pagando um pecado. As pessoas olham para as outras e veem que você está passando uma necessidade, você está pagando um pecado. Onde na Bíblia que diz isso? Onde? Algumas são consequências de erros nossos, escolhas erradas. Outras, eu me recordo da história de Jó. Abrindo parênteses aqui, saindo um pouquinho da história de Paulo e Silas, eu lembro da história de Jó. Que enquanto o diabo andava sobre a terra, a Bíblia deixa claro isso. Deus pergunta para ele assim, onde você estava? Acaso olhaste, viste o meu servo Jó? E aí ele começa a contender com Deus. Ele te serve porque o Senhor dá tudo para ele. O que Jó fez? A Bíblia deixa bem claro que Jó era um homem temente a Deus, servo fiel e desviava-se do mal. Eu não estou me comparando a Jó, longe de mim. Mas eu estou dando um exemplo para vocês que as pessoas quando olham para nós passando algum problema, elas acham que você está pagando algum pecado. Queridos, não abaixe a sua cabeça. Se você está passando algum problema, faça como Paulo e Silas.
glorifique ao seu Deus. Se você está passando algum problema, cante, ore, porque aqueles homens de Deus fizeram isso. E a Bíblia fala que um terremoto assolou aquele lugar. Caíram os alicerces da prisão. E eles foram soltos, não só eles, todos os que lá estavam com eles. Então eu quero dizer para você nesta noite, para vocês que estão em casa nesta noite, ore, cante, confie neste Deus maravilhoso, assim como Paulo e Silas fez. E olha que interessante aqui, o sobrenatural aconteceu. Só que em meio a tanta catástrofe naquele lugar, do alicerce ter se rompido, de ter se quebrado tudo, o carcereiro que estava de plantão, que dormia naquele exato momento, com todos esses acontecimentos, se desesperou, despertou do sono e vendo todas as portas abertas, ele tirou a sua espada e quis se matar. Olha o desespero daquele homem. Olha o desespero. Mas por quê? Ele imaginou que todos os presos haviam escapado e ficou atemorizado pelo que estava acontecendo naquele momento. As autoridades ficariam sabendo que aquele homem seria morto, pois pelas leis romanas, se um preso fugisse, não importasse qual fosse o motivo, a vida do guarda, do carcereiro responsável, era exigida no seu lugar. Já pararam para imaginar o desespero daquele homem? Ele estava a serviço, aqueles homens foram soltos, Paulo e Silas estavam soltos, as cadeias se abriram todas, todos os homens soltos, e ele tira a espada e tenta se matar. Porém, olha o que aconteceu. No exato momento que ele tirou a espada, tentou se matar, Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Olha que homem de Deus. Ele poderia ter fugido, ele poderia ter saído, mas a fé daquele homem era tão grande que lá ele permaneceu. E aí eu pergunto para você, onde está a nossa fé? A nossa fé é tão grande, a ponto de ver um vírus assolando o mundo e nós continuarmos firmes, em pé, onde nós estamos? Eu falo para vocês porque isso mexeu muito comigo no começo, muito. Gente, quando eu comecei a arrumar o material dos meus alunos e mandar para a casa deles, aquilo para mim foi um desespero. Quando eu cheguei na escola e a sala de aula estava vazia, eu falei assim, é o fim do mundo. Jesus está voltando. E passa tanta coisa na nossa cabeça, tanta coisa na nossa cabeça. A minha mãezinha, né, que já vai fazer 69 anos, começou a ficar apavorada. E algumas madrugadas eu comecei a levantar para orar, Deus chorando. E aí eu caí em si e pensei assim, Deus, se um vírus está fazendo isso tudo comigo, e quando Jesus estiver retornando nas nuvens dos céus? Se um vírus está me deixando apreensiva, e eu estou chorando com medo, e quando começar a época da tribulação, da grande perseguição? Eu falei, não, peraí, eu preciso me fortalecer. E aí, qual foi a história que eu lembrei? Paulo e Silas. Eles cantavam, eles oravam, eles buscavam. Queridos, nós precisamos fazer isso. Eu não estou dizendo para você que é pecado estar com medo, não. Nós temos medo. Jesus sentiu medo quando ele estava na cruz do Calvário, a Bíblia fala isso. Jesus sentiu medo. Jesus orou tanto que o seu suor se tornou o quê? Gotas de sangue. Mas eu digo para vocês, afasta um pouquinho esse medo e confia nesse Deus maravilhoso. Afasta esse medo e acredite nesse Deus que tudo pode fazer. E aqui ainda fala que a salvação do carcereiro, naquele momento que Paulo gritou, ele correu para dentro e trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. E em seguida, os conduziu para fora e pediu, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Olha a pergunta daquele homem. Eu acho que muitos aqui conhecem a história e conhecem um pedacinho desse verso. Paulo responde para ele assim, ó, crê no Senhor Jesus e assim serás salvo tu e a tua casa. Queridos que estão aqui nesta noite, queridos irmãos que estão em casa, Paulo deixa bem claro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você, eu, a nossa casa. Creia que o nosso Deus é poderoso para isso.
Paulo e Silas foram homens de fé e de oração. Quando Paulo fala da salvação aqui, ele fala da salvação eterna. Estamos nós preparados para a salvação eterna? Estamos sujeitos a pegar doenças, sim, a sofrer neste mundo, sim, a sofrer as consequências do pecado, sim, estamos. Mas e a nossa fé e a nossa comunhão com Deus? Porque se nós morremos em Cristo, a Bíblia fala o quê? É lucro, é ganho. Mas se nós morrermos sem Cristo, é o fim de tudo. Por isso que devemos cuidar da nossa casa, da nossa vida, pôr a nossa vida em ordem, ter fé, zelo, esperança, comunhão, busca constante com Deus. É isso que a Bíblia nos fala. Então, eles apanharam, aqueles homens apanharam, poderiam estar questionando a Deus, como muitos de nós às vezes questionamos, mas eles tiveram fé, perseveraram e foram salvos. Foram açoitados, estavam talvez com seu coração dilacerado, mas confiaram. Eu queria terminar com vocês agora, deixando um trecho que a irmã White fala para nós em Atos dos Apóstolos, página 220. Olha o que ela nos fala. A impiedade está alcançando um nível nunca dantes atingido. É ou não é verdade? As pessoas antigamente, quando elas morriam, havia sim um certo respeito. Eu lembro quando eu era muito pequenininha, quando o vizinho morria, minha mãe não ligava nem televisão. Hoje em dia, as pessoas passam por cima e começam a rir. Outro dia eu me deparei com uma cena que para mim foi uma das piores que eu já presenciei, de ver pessoas morrendo. Um rapaz foi baleado, lá no meu bairro, o rapaz foi baleado. E no momento que o rapaz foi baleado, claro que não tinha ninguém na rua, só quem matou o rapaz. E quando ele acabou de falecer, dar o último suspiro, as pessoas correram para cima dele, e eu vi quando as pessoas passavam por cima dele, foi muito próximo à minha casa, e os meninos riam, e outros brincavam, e eu falei assim, mãe, bem que a Bíblia diz que no final de tudo o amor de muitos se esfriaria, mas eu não posso deixar que esse amor se esfrie em mim, e você não pode deixar que se esfrie em você. Porque, queridos, nós estamos vivendo, como a irmã White fala, a impiedade está alcançando um nível nunca dantes atingido. Contudo, muitos pastores estão clamando paz e segurança. Mas os fiéis mensageiros de Deus devem prosseguir firmemente com a sua obra. Revestidos com a armadura de Deus, está você revestido com a armadura de Deus? E além da armadura de Deus, a armadura do céu, que é de Deus, devem avançar destemida e vitoriosamente, jamais cessando de lutar, até que cada alma a seu alcance tenha recebido a mensagem da verdade para este tempo. Não canse de pregar o Evangelho, não canse de falar de Jesus, não canse de perseverar em oração e em louvor como Paulo e Silas. E aí as portas das prisões serão abertas e muitas pessoas serão salvas em nome de Jesus. Então eu quero deixar nesta noite, para cada um de nós que estamos aqui, para vocês, irmãos que estão em casa, não cesse de orar, não cesse de buscar, não cesse de glorificar o nosso Deus, porque poderoso, grandioso, maravilhoso Ele é. Deus te deu mãos para servir. Vamos orar? Grandioso Deus, soberano Pai, em meio a tantos problemas que estamos vivendo nesta terra, nós queremos apresentar neste momento em Teu altar as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja, os nossos irmãos, esta nação, ó Pai, que o Senhor cure conforme a Tua misericórdia e a Tua santa e eterna vontade. Faça-nos servos como Silas, como Paulo, que oraram, buscaram, louvaram, oraram ao Senhor e foram libertos, ó Pai. Que possamos ter a certeza da Tua salvação em nossas vidas e que possamos receber neste momento o poder dos céus, do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Pedimos também, ó Pai, perdão sobre os nossos pecados. Pedimos também que a Tua paz nos acompanhe até os nossos lares. Esteja com todos nós.
É o que nós te rogamos, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.